Já era sem tempo de voltarmos a repor o Gala Gala Batreco e um pretexto também para estarmos juntos, porque a arte também Isso. dá-nos esse privilégio, A conexão, gente né? fazer mais música e é isso. Pois, pois. E, claro, Sérgio, bem-vindo. Saravá. Obrigado, Saravá. Para mim é Saravá. uma felicidade estar aqui, uma honra também estar ao lado desse músico que eu admiro muito. Aham. Sou fã, além de me considerar um amigo, Isso. Xênio Aguni. E estar junto com o TP50 mais uma vez e te rever também, que já nos vemos outras vezes. Claro, né? há várias luas que nós nos felicidade. encontramos, né? Então é sempre bom ter-te aqui. Sérgio, bem-vindo a Maputo. Sérgio, Obrigado. Shane, é sempre bom ver-te e conversarmos. Vamos conversar, vamos ouvir música e vamos estabelecer um cruzamento muito interessante na edição de hoje. Estaremos à conversa com Valentina Gianni. Vem falar de um projeto novo. Valentina Gianni é representante legal da organização não governamental italiana, a organização italiana Agap Onus, e vem hoje falar na condição de coordenadora de um projeto novo. Crossbeats é um projeto que foca-se na mobilidade, orientado para as artes performativas. Estará aqui conosco dentro em breve para esta grande conversa. Vamos permitir essa conexão entre os nossos povos, Moçambique, Brasil, Itália, Holanda. Enfim, são alguns dos países que vão estar em foco na grande conversa que vai acontecer precisamente hoje. Vai ser uma conversa de conexões, de mobilidade e de cruzamentos. Queremos agradecer à Boutique Akushonga, que veste o apresentador do mercado criativo. Todos os bolsos, todos os gostos são na Boutique Akushonga. Muito obrigado, Boutique Akushonga. Estamos juntos, Boutique Akushonga. Visitem, vão gostar, tenho certeza. Estamos juntos, Boutique Akushonga. Um grande abraço. Agradecemos também aos telespectadores que seguem o Mercado Criativo através das nossas páginas oficiais. Continuem a seguir-nos através do nosso canal no YouTube, é muito simples, Mercado Criativo, _TVM. O nosso canal no YouTube continua a crescer, cada vez mais com seguidores, oriundos de vários quadrantes de Moçambique, mas também a diáspora moçambicana vai reagindo, vai comentando, vários convidados, músicos, intelectuais, produtores, gestores, enfim, várias personalidades, várias individualidades, vários atores do setor cultural e criativo têm conversas disponíveis em mútuo permanente sempre no nosso canal no YouTube. Está de volta às grandes salas, um filme relevante para Moçambique, que é sem dúvidas uma matéria importante. Quando olhamos para a programação de Scala, tenho em mãos, por exemplo, a programação de cinema de Scala, a reposição do Ancoradouro do Tempo, o Ancoradouro do Tempo regressa ao Scala. E precisamente esta noite esteve em projeção no Cine Teatro Scala. É uma sugestão relevante para acompanhar nas sessões essenciais que o Scala tem estado a permitir que o público possa conhecer. Um filme bom, é uma produção claramente que também mostra a nata daquilo que são os atores nacionais e também profissionais da sétima arte em geral. Sem dúvidas, dentro deste projeto, a mostra Encontros no Cinema, da Memória e Identidade, e encerrou precisamente com a projeção deste O Ancoradouro do Tempo, de Sol de Carvalho, uma obra cinematográfica inspirada na obra literária de Mia Couto e que foi premiado no Sofia, atribuído anualmente pela Academia Portuguesa de Cinema, e o filme venceu na categoria de melhor canção original com o tema Tempo, da autoria do músico Stewart Sukuma, interpretado por Belita e Domingas, as duas irmãs. Portanto, foi um fecho grande. Esperamos trazer o resumo deste momento de encerramento desta sessão de mostra de filmes que aconteceu recentemente. Aliás, tivemos a oportunidade na semana passada de falar sobre esta mostra de filmes que aconteceu no Scala e terminou hoje em grande, termina hoje em grande porque ainda está a decorrer a estas alturas. Vamos conversar com os nossos convidados, já nos introduzimos, vamos estar à conversa com Xênio Aguni, Sérgio Castanheira, TP50 em grande, e vamos nos juntar aqui para a conversa Valentina Gianni. Valentina Gianni, bem-vinda, muito bom receber-te aqui para conversarmos, por favor, pode sentar-se. Pois. Boa noite, Valentina. Muito bom receber-vos todos. Valentina Gianni, Sérgio Castanheira, Xênio Aguni são os nossos convidados. É só muito representativo, não é, Xani? Moçambique sou preto, filho de muitas águas, correndo entre os campos, ninguém mexe na torneira. É isso, acho que é isso. Acho que estamos aqui a revelar esse arco-íris que é o mundo, né? Valentina, bem-vinda, como é que estás? Bem, obrigada. Isso, é um prazer enorme receber-te aqui para conversarmos sobre o Crossbeats e falar de tantos outros projetos que estão em voga aqui em Moçambique quando falamos da conexão entre os nossos povos. Para mim também, é um prazer.
Isso. Vamos começar precisamente por falar de TP50. Regressa o TP50 com um grande espetáculo, Gala Gala Matreco. Vai ser na próxima semana o espetáculo, mas também começou precisamente hoje a gravação de um álbum que é, digamos, que um dos pontos mais altos do projeto Conexão Brasil-Moçambique. Vou começar mesmo por aqui, Shani. Gala Gala Matreco, quando pensamos a arte como um lugar de educação, eu sei que para além do músico, Shani é professor, ensina os mais novos não só a tocar, mas a fazer da arte uma forma de partilhar sentimentos e contribuir para a sua comunidade. Qual é a importância deste espetáculo? É uma reposição, está de volta. Quando olhas para aquilo que já foi feito, a importância deste espetáculo, ainda bem que os dois são os diretores musicais deste espetáculo. Bom, a importância deste espetáculo, eu diria que é preencher uma lacuna que a nossa sociedade tem, no formato de um concerto, também para dirigido a um público específico, que é a nossa criançada, e claro que uma criançada também acompanhada dos adultos. Não é? É um concerto também que reúne vários instrumentos, vários pensamentos, várias maneiras de se fazer a música. É só ver a nata aqui bem representada de Brasil, que é o Sérgio Cartanheira, que eu tive o privilégio de poder compor com ele, não é, para este musical. Ele em Brasília, eu em Moçambique, tivemos aqui a fazer esta composição para este espetáculo. Pois. No entanto, trazer essa ideia também de que é possível, não é, se desenhar um espetáculo onde tens um meia-couto com Antônio Prista a escreverem. Assinarem o texto. Exatamente, e nós assinamos a música. Isso. E voltar a repor o mesmo espetáculo, porque achamos que é relevante, é um trabalho que exige que seja massificado, não é, pela sua qualidade, e também para poder fazer entender que é possível, não é, numa sociedade dessas, preenchermos esta lacuna com excelência. Pois. Preencher uma lacuna com excelência. Uma contextualização muito importante. Este texto é de um grande livro de Chico Buarque, brasileiro, Os Saltimbancos. E não é a primeira vez que o TP50 baseia-se na obra de Chico Buarque, o brasileiro. E esta vai para ti, Sérgio Castanheira. Quem é Chico Buarque? Qual é a importância da sua obra para essa ideia romântica que é a condição do artista achar que o mundo ainda pode ser um lugar melhor? O artista acredita que o mundo ainda pode ser um lugar melhor. Como é que Chico Buarque ainda continua a ser uma escola, uma esperança, um colo, um abrigo para os artistas que são românticos? Sim, eu acho que o Chico Buarque é uma referência para a gente, né? Ele é um grande compositor, mas também é escritor. Enfim, ele é uma pessoa que transita muito entre o teatro. Ele fez muitas das suas músicas conhecidas hoje vieram do teatro. Mas acho que é importante mencionar que esse texto que a gente está fazendo agora é um texto escrito pelo Mia Couto, baseado, é como se fosse uma releitura do Saltimbancos, escrito pelo Chico Buarque, mas agora através de um olhar moçambicano. Eu acho que complementando também essa pergunta aqui que você fez ao Shane, eu acho que esse espetáculo ele traz uma coisa muito importante, eu acho, para o mundo como um todo hoje, que é a coletividade. Porque é um espetáculo com muita gente, o TP50 é um pouco disso, né? É muito disso. Yeah. É muita gente trabalhando junto. Eu acho que num momento em que a gente batalha tanto para fazer projetos, às vezes, financiamento, né? Todo mundo sabe a correria que é, como a gente diz lá no Brasil, né? A correria. Eu acho que esses projetos que insistem em juntar muita gente para fazer um processo criativo coletivo, eu acho que tem que é louvável mesmo a gente chegar lá. Então, quem puder, chegue junto da gente lá no sábado, vale a pena. Pois, é para estarmos juntos, é para juntarmos esforços. A Valentina Diana ainda bem que está aqui porque é gestora de projetos de artistas. Vamos falar um pouco sobre isto, juntar pessoas. Para um gestor, quando se fala de número de pessoas, está a pensar nos custos, está a pensar no peso logístico disso. Eu queria que contasse um pouco a sua experiência também como um exercício para a contextualização do que é o Crossbeats. Um exercício aqui de contextualização da tua própria experiência de gerir projetos de cultura, de arte. Fala-me, como é que é dizer aos artistas não, basta? Aqui começa o trabalho de pensar gestão, pensar logística. Agora não é só a imaginação de termos um número de elementos da orquestra, da banda. Agora é o tempo de pensar a logística, ou seja, que ferramentas um gestor de projetos culturais e criativos deve sempre ter em conta para garantir a entrega de um produto coerente e de qualidade. Pergunta dificilíssima.
Algo mais fácil, David, para começar. Então, de fato, o meu trabalho, eu não sou artista, mas, claro, eu convivo com artistas, então, em diferentes moldes, mas eu sou uma project manager, então tudo o que eu faço, na realidade, é estratégia. Nem logística e nem administração. Ok. Isso é para outros. Eu não quero jardineiro. Pensa os caminhos. Sim, eu penso a estratégia. Então, quando, de fato, quando se fala de... Pelo menos o que eu aprendi, porque, na realidade, eu aprendi a trabalhar com estratégia no âmbito cultural nos últimos 5 anos. Ok. Construindo com a música. Sim, começando com construindo com a música. E o que eu aprendi é que, na realidade, pelo menos o que guia a mim é o feito que o que nós é pensar que o que estamos a produzir, que nós estamos a trabalhar no âmbito empresarial, de indústria entre aspas, empresarial. Então, o que nós estamos a produzir, além claramente de ser artisticamente elevado, etc., mas também deve ser um produto que nós podemos vender. Então, é um produto artístico, um produto cultural, deve ter uma certa qualidade. Então, é claro que eu, quando olho neles, quando olho os produtos artísticos deles, mas também todos os meus colegas que até têm mais experiência que eu, claramente, eles, o que guia eles é ter um produto que seja estrategicamente possa estar a mercado. Que não significa seguir as modas, isto não, mas deve ser algo que é sustentável. Que agrega valor e tem tem elementos diferenciadores. Sim, sim. Ok. Agora, o que é estratégico para um gestor de projetos, como é o seu caso, muitas vezes também pode entrar em choques com a expectativa do artista. Como é que se negocia isto? O artista sempre está seguro do seu caminho, da sua visão, não é? É a proposta do artista sobre o mundo. O processo criativo é isso, é por isso que é individual, né? É a proposta do artista sobre o mundo. Mas depois o gestor do projeto, que é o seu caso, quem pensa estratégias, tem um outro entendimento sobre isto. Como é que é o processo de negociação destes dois Até que interesses? às vezes a visão do artista é também a minha visão, muitas vezes. O problema é que depois eu converso com quem, infelizmente, te dá o financiamento, o financiador. E o financiador, às vezes, é a pessoa que nos limita. Então, na realidade, a negociação começa com a negociação entre nós, como gestores, e o financiador. Exato. O que nos permite negociar com eles, às vezes, é a aproximação que nós temos com eles. Eu acho que não é tanto uma negociação com o artista, é que quando um gestor e um artista, ou um grupo de artistas, tem uma forte confiança entre eles, o mesmo artista se deixa depois um pouco conduzir. Isto, acho que confiança é tudo, Confiança na realidade. É tudo. Pois, confiança é tudo. Shani, ao olhar para a experiência no TP50 e o espaço que a TP50 construiu com o princípio da arte como elemento de educação, a arte educativa, né? A arte educativa, projetos orientados para os mais novos e não só. Fala-me da experiência de operar em Moçambique com esse espírito, de pensar a arte para doar, não é? A arte como um bem social, mas também a pressão das lógicas mercadológicas, né? A pressão de pensar que temos que ter um produto para vender. Como é que sentes esta experiência TP50 a partir destes anos todos? Como é que esta experiência, de certo modo, é uma lição muito importante para os artistas acreditarem que é possível resistir no meio a tantas pressões? Eu acho que TP50 é uma exceção, porque o próprio toprista, ele também é uma pessoa envolvida com a educação. Grande professor António Presta, um abraço. Exato. Ele está a assistir o programa. Ele Um abraço. também está rodeado de gente culta, que acredita que a arte também faz parte da educação. E essas pessoas estendem a mão no sentido de colocar gasolina nisto, sabes? Com essas ideias. Não para incendiar, mas sim, para que a coisa possa andar, possa andar, não é? E congregar a várias disciplinas, teatro, música,
é a própria escrita do que nós estamos a tocar, para que isso também fique documentado, possa ser estudado na academia. Então, é um legado. E eu digo que nós estamos abençoados por ter, sabe, esta filosofia de fazer a arte desta maneira. Isso. E olhar isto como um movimento, olhar isto também como um legado para poder passar para a juventude. Eu sei que é difícil em Moçambique viver ou alimentar um projeto tão grande como este. Então, quando eu digo que é uma exceção por a fazer parte deste meio e também congregar pessoas com visão, não é, sobre a educação, não só sobre entreter, mas entreter educando, não é? Porque, na verdade, o serviço da arte tem essa capacidade, não só de confortar, não só de alimentar as almas, mas também de poder educar. É lúdico, né? É lúdico, é para... Exato, exato. E é incrível que eu aprendi também a me adaptar na sociedade, no mundo das artes, desta maneira, construindo os instrumentos, ensinando os instrumentos, adaptando esses instrumentos numa outra realidade. Por exemplo, esta é a sua inovar, timbila, claro, esta. Claro, esta é a É sua WG, timbila. Yeah. não é, que é o WG, Aguni, o não Aguni. é? E investigar e também perceber como é que este instrumento pode dar a conversar com o trombone, com outro instrumento do mundo, não é? Isto também é um exercício, porque não é só termos instrumentos, achamos que eles pertencem àquela tradição, shopping é tocado só naquele contexto cultural, mas perceber que ele é um instrumento musical que pode ser agregado a qualquer tipo de gênero, a qualquer tipo de... É um instrumento musical. Pois. Yeah, é um No instrumento entanto, que para mim isto foi acumulando esta toda ideia de, aprender música, ensinar música, fabricar instrumentos, estar em projetos de intercâmbio, viajar, ver o que os outros fazem e poder dar disso como uma prenda aos talentosos moçambicanos que somos e que a gente vai cruzando e aprendendo deles. É possível, mas não é fácil. É preciso investir. É uma luta diária. É né? pesquisar e é preciso se afirmar, dizer que, olha, eu vou viver disto. Esta é a minha cultura, mas não para por aqui. Não é? Os Venâncios, os Mbandes levaram até um certo Fizeram ponto. a sua parte. Yeah. E eu, o que eu tenho que fazer? Parar Continuar. daí, há muitas lacunas para poder cobrir por excelência, como costumo dizer. Pois, É pois. isso. Sérgio Castanheira, fala-me disso também. Um pouco sobre isto. Eu acho que estamos a falar deste espetáculo, de certo modo, isto são os bastidores de um espetáculo como Gala Gala Matrego. Este é o dia a dia, é a crônica de quem é artista. Como é que é para ti também resistir às lógicas de mercado, o discurso recorrente de vender um produto, mas também fazer a arte, manter a lealdade de fazer a arte como um instrumento de educação, de questionamento, de exercício de ativismo? Queria ouvir um pouco o seu pensamento sobre isto. Sim, eu acho que o próprio espetáculo aborda bastante isso, né? Quando ele traz a questão do sonho. Os bichos no espetáculo representam muito esses artistas que querem conseguir, a própria sociedade, né? Que tem os seus sonhos, as suas lutas e muitas vezes se vêem nesse pensamento de como conseguir os meios de conseguir o que eu conseguia nessa sociedade que nós vivemos, né? Eu acho que essa relação dinheiro e artista, ela sempre foi conflituosa desde sempre, né? E em todo lugar do mundo, pelo que eu percebo. E eu acho que muitas vezes nós estamos em projetos que todo mundo, às vezes não há uma discrepância entre o que uma pessoa que está numa situação de gestão está pensando, uma pessoa de uma música, às vezes, como ela disse, a gente está querendo, a gente está alinhado, mas o dinheiro nem sempre vem de onde a gente está com possibilidade de captar, né? Outras vezes não, está desalinhado. Mas o que eu acho que tem uma imagem que pode ilustrar isso bastante, né? Nessa relação entre valor e dinheiro, né? Que são coisas diferentes. Esse instrumento, por exemplo, é um instrumento bom, mas esse instrumento para mim não tem preço. Por quê? Porque esse instrumento é de um senhor que eu acompanhei minha vida inteira tocando como músico e que no pós-pandemia ele se foi e a família dele entregou esse instrumento para mim. Então isso daqui tem um valor inestimável que eu não consigo precificar. Eu acho que o trabalho artístico muitas vezes é um pouco nesse sentido. O artista ele sempre quer oportunidade, ele sempre quer fazer o que ele sonha. Só que o artista vive nesse lugar de temos que pagar contas. Então, claro que eu vou fazer um trabalho que às vezes não é exatamente o que a gente quer.
Claro que muitas vezes a gente vai montar um trabalho como esse, maravilhoso, com muita gente, e a gente não vai ter um retorno, às vezes, financeiro tão alto, mas é isso, é um trabalho com educação. Eu também trabalho muito com educação lá no Brasil. Então, essa dualidade, ela sempre existiu e vai existir. A gente sonha com um dia em que a gente vai trabalhar com um projeto que a gente acredita muito e que isso vai render para a gente Quando é que vai chegar todo o esse nosso dia? provento. Esse é o nosso Felizes sonho, para né? sempre. Mas a vida real é uma balança e a gente vai se balançando. Pois, a vida consegue ser mais pesada que a própria imaginação, não é? Sim. E desafiadora, e esse que é o maior estímulo. Crossbeats, Valentina Giano, o que é Crossbeats? Crossbeats é um projeto, eu acho que é muito interessante contar a história de Crossbeats, porque Crossbeats é um projeto que nasceu dentro do projeto Construindo com a Música. Ok. Então, eu acho que o valor maior que temos no projeto Construindo com a Música foi o fato de colocar pessoas que normalmente não trabalham juntas para tentar construir novas ideias de projeto. E isso, Crossbeats é um destes resultados. Criar sinergias, né? Criar rede, sobretudo. E, de fato, Crossbeats é um pouco criação de rede, mas também superamento de barreira, fazer crossing entre artes diferentes, culturas Vários músicos diferentes. passaram por lá, Deltino Guerreiros, etc. Vários. E depois passou, duas dessas pessoas foram para a Itália, trabalharam com alguns diretores artísticos e criaram, de fato, este projeto que foi apresentado e teve financiamento, por sorte. Isso. Então, agora começa, é um projeto de mobilidade. Em si, é um projeto que não é um projeto de mobilidade, mas é um projeto que vai oferecer a oportunidade a artistas italianos, holandeses e moçambicanos de trabalhar juntos, de fazer study visit, de fazer algumas residências artísticas e se preparar para criar uma performance que depois será apresentada ao Fringe Festival em Amsterdam, no âmbito do Festival da Timbila de 2027, em Nhambane, e depois estamos a tentar ver outras oportunidades. É um projeto de 20 meses e que envolve 8 artistas, 4 moçambicanos e depois 4 que são entre italianos e holandeses. Músicos e também bailarinos. Uau. E é interessante porque o foco é a Timbila. Mas tudo começa com a Timbila e é interessante. Uma pergunta, Valentina Giano, é um projeto que vai estabelecer uma ligação entre 3 países. Aliás, nós fizemos questão de contextualizar o lugar de origem aqui, porque, conforme disse, este é um projeto que é um dos resultados do Construindo com a Música, que já gerou muitos espaços para vários artistas. E fomos dando exemplos até aqui durante esta conversa, com formações e etc. Mas vai gerar mobilidade entre Moçambique, Itália e Holanda. Né? Qual é a filosofia em termos de trocas de oportunidades? Quem vem, como é que vai, então, qual é a periodicidade? Os moçambicanos irão para a Itália, irão participar de um festival que se chama Festival Electropark, irão encontrar os outros artistas italianos e holandeses. Depois, os italianos e alguns diretores artísticos virão para... e acho alguém também da Holanda, não me lembro bem, irão vir em agosto aqui para continuar a trabalhar e a terminar de montar o espetáculo, que vai ser depois apresentado em setembro na Holanda. Então os moçambicanos irão para a Holanda e depois temos um período, vamos dizer, em que estamos a tentar perceber se existem outras oportunidades de outros festivais, provavelmente o MASA, com quem estamos a falar neste momento. E depois, em agosto de 2027, italianos, holandeses e moçambicanos irão fazer uma performance no âmbito do Festival da Timbila. Portanto, artes performativas, mobilidade e troca de oportunidades. O foco são as artes performativas, mas também há outros aspectos dentro das artes performativas, para além de ir ao palco, há outros aspectos envolvidos. Qual é a responsabilidade dos 3 países? Então, porque muitas vezes nós vamos atuar no palco, né? Mas podemos ter ações mais para além do palco, né? No caso,
É interessante o papel, eu acho que tem a Holanda, principalmente o Fringe Festival e a equipa do Fringe Festival. Eles são muito fortes no âmbito do storytelling. Então, o que eles irão fazer é mesmo criar um storytelling sobre colocar ou aproximar a cultura da Timbila, não só o instrumento musical, mas o ritmo, a música e a dança, porque na África música e dança não são separáveis, com aquela que é uma visão, uma perspectiva contemporânea, porque o objetivo, de fato, dos diretores artísticos que também acompanharam o desenvolvimento desse projeto é tentar reaproximar ou aproximar mais a camada juvenil moçambicana a uma cultura, a um instrumento tradicional como é a timbila. Através de uma nova perspectiva mais contemporânea e Itália, neste caso, o que é que tem como componente principal é esta visão contemporânea, mas ligada à música eletrônica, porque de fato um dos parceiros é o Festival Elettropark, que é um importante festival de música eletrônica na Itália. Moçambique traz a parte da cultura, então a Itália ajuda na parte da pesquisa, da construção de uma nova abordagem artística e Moçambique também, na realidade, traz a componente cultural, mas também tenta ver como os artistas moçambicanos querem contar de uma forma diferente sua própria cultura, sua própria tradição. Isso. É muito bom também perceber que a Timbila inspira este projeto e tantos outros projetos. A Timbila já é fonte de inspiração para várias iniciativas. Conexão Brasil-Moçambique. Eu quero ouvir também um pouco as vossas experiências nesta perspectiva de colaboração. Shane, já tiveste a oportunidade de colaborar em vários contextos, em vários projetos. O exercício de integrar e negociar o lugar da Timbila no mundo, a partir da tua própria experiência, quais são os desafios, quais são as conquistas que Moçambique já registrou nesse aspecto? É fácil? É compreendido? São bem captados no palco, no vão ao festival? Enfim, queria ouvir um pouco as tuas memórias sobre isto. A história é longa. Temos muito tempo, hoje não haverá telejornal, então... Esse processo de participar em vários e diferentes projetos, tanto muito teatro, em que a Timbila também fez parte. Acho que foi uma das minhas primeiras viagens para o Brasil, foi via teatro, quando fazia Mulher Asfalto com Tumbela Gogo, junto com Lucrécia Paco. E não era só a Timbila como tal, mas também eram instrumentos como Chitende, como Mbira. E perceber que o público tem sede de ouvir novos sons, tem curiosidade em conhecer como é que o instrumento é tocado, como é fabricado, de que origem, de que tradição. Indo mais para a música, também já tive a oportunidade de trabalhar com o Chico César. Mas via Galícia, não é no Festival Cantos na Maré, foi lá onde eu conheci, e depois encontrei-o no Brasil quando fui para esse projeto via TP50 para tocar junto com o Sérgio, com o Rob. Dessa vez também estava com o Xichel. E tocamos com músicos do Brasil, Rio de Janeiro. Isso calhou foi em novembro, né? Dia da Consciência. Okay. Na verdade, nós tocamos em março, mas o programa foi lançado, porque também foi gravado num programa lá, né? E foi lançado em novembro apenas. Mas... Sim, então, há essas memórias, mas ao mesmo tempo há aquela, como é que eu diria, um desconforto de começares uma coisa e não poder dar continuidade, sabes? É tipo, trabalhas para um projeto que tem início e fim. A mim essa coisa incomoda-me um bocadinho, sabe? Devemos pensar numa lógica de continuidade, é isso que estás a dizer? Exato, sim. Aí é que reside a sustentabilidade. Mas também é um exercício para a gente não parar de criar, não é?
é preciso alimentar as ideias, os projetos. É interessante quando a Valentina diz que, olha, ela vê as estratégias de como personalizar as coisas, as obras dos artistas, ou a ideia, ou a criatividade. Eu ia pedir que se pudesse acrescentar mais que essas ideias não podem só ser vistos como um projeto, mas se calhar como um programa que possa, depois deste, qual é... O que acontece, né? Sim, vende essa ideia para uma outra dimensão de festivais, não só para aqueles apenas festivais que vão acontecer na Itália, ou na Holanda, ou em Moçambique, mas que possa isso ser massificado e ser mostrado ao mundo, porque o processo da criação, sabes, é tão preparado com muita inspiração. Às vezes são noites sem dormir, e quando tu lembras que, olha, isto aqui só vai ter 20 meses, ok, depois daí vou ter que Nunca é começar de suficiente, novo. né? Nunca é Não suficiente. É. Mas é sempre bom, porque isso nos leva a acreditar que é preciso sonhar e se reinventar. Veja, eu que depois do Covid não havia, mas já não era concertista, pensei, olha, tenho que ir para a academia aprender música. Ok? De lá saí com uma ideia de como fabricar um instrumento, de como trabalhar na portabilidade também do próprio instrumento, trabalhar numa outra perspectiva. E agora de volta já com esta questão de querer educar, de querer escrever livros acerca do ensino, do fabrico do instrumento. Então, há sempre esse exercício, mas há que pensar-se como um programa. Pensar-se como um programa. Para não termos esta coisa de, mas olha, isto vai começar, vai terminar. E deixar registros, deixar legados acerca disso. Isso. Eu acho que este é um dos resultados positivos do projeto Conexão Brasil-Moçambique. Como é que vocês conseguiram resistir durante 16 anos, Sérgio? Pois é, então, eu estava escutando o Xene e tocou num ponto fundamental, né? Que é exatamente essa questão da gente ficar, às vezes, correr muito para desenvolver um projeto e temer que ele não tenha continuidade, né? Então, eu acho que os registros sonoros, de alguma maneira, eles vão eternizar e talvez dar margem para a gente conseguir outras possibilidades de apresentação e continuidade do projeto. Como eu disse, eu acho que a coletividade e o fazer junto é o grande barato desse projeto e não tem como desassociar o projeto Conexão Brasil-Moçambique desse projeto que a gente tem há tantos anos, que é o TP50. Na verdade, ele que foi fruto de tudo. E uma coisa está muito ligada à outra, né? Você vê que a primeira vez que eu vim aqui, eu conheci o TP50 no primeiro dia e depois de lá eu nunca mais parei de vir, né? E através disso, o Timóteo e o Xene foram ao Brasil, nós tocamos no Recôncavo Baiano com o Timóteo, depois com o Xene fizemos um show numa grande sala de concerto lá, depois voltei para cá, já fiz diversos espetáculos com o TP e sempre com o Timóteo Custi a gente fazendo projetos paralelos também, tentando, e agora dessa vez eu vim muito com essa sensação que o Xene trouxe. Eu falei, dessa vez eu não queria chegar, tocar e voltar com a sensação de que, nossa, eu queria tanto dar continuidade a esse projeto. Quer dizer, o TP tem muito isso, né? Uma das grandes valias do TP é que ele tem registrado muito, tanto em songbooks como em áudios, Audiovisual, né? Agora, e isso é muito importante, né? Agora, nesse projeto paralelo que também tem a ver com isso, eu falei, dessa vez eu acho que até vim um pouco antes para isso, para a gente batalhar para tentar registrar uma coisa, né? Registrar um som e aí, de repente, conseguir uma parceria com uma gestão, porque a gente realmente precisa pensar também nesse lado, porque muitas vezes a gente pensa muito no processo da composição, fica sem dormir e a gente fala, e agora? E agora? É sobre criar e criar e se esquece E a gente disso. tenta, às vezes não é nem se esquecer, às vezes a gente precisa também de formação, sabe, nesse campo. Eu acho que a gente se forma muito nas notas, nos projetos, e a gente faz muita gestão também, do nosso jeito, mas a gente faz o tempo todo. E a gente produz material de audiovisual, produz material sonoro, aprende com esses projetos que a gente participa, aprendo muito, né, com esse projeto desde que eu vim aqui, né, e eu repito muito, porque assim, realmente, eu me sinto muito feliz e muito honrado, sabe, de participar de projetos com esses caras, com o TP50, e esse é um filho do TP, que é o Conexão Brasil-Moçambique, é um filho. Né? É um dos resultados. Agora, duas perguntas finais sobre o próprio Conexão Brasil. Em termos de sonoridades, que álbum vamos ter?
Estamos quase a terminar. Shani, vamos responder os dois. Teremos lá marabentadas, teremos lá macara, e vamos também ter lá outros géneros como samba, mas tocada nos instrumentos, chitende e vozes. Timbila vai tocar samba. Os ancestrais vão gostar disso, Nós, por nossos acaso, antepassados. começamos com samba, só que de forma subida, se calhar... Com não uma se cara dá- ali. Exato, então... nós, na verdade, temos uma mina inesgotável a nível de sonoridades, a nível... Uma infinidade. Exato, existe uma infinidade de inspiração para poder expor aquilo que nos vem da alma, não é? E acho que isso é a coisa que mais nos comove e nos imove. Tá? Então, quero acreditar que esta conexão, uma daquelas conexões também tem estrume. Já falou daí do TP50, aumenta esta vinda, esta ida, não é? E inventar... Desculpa, gente. Sim? Não, eu só acho importante complementar também que esse projeto conta com composições de artistas daqui e artistas de lá, por essa conexão. Então, o Shene tem composição no projeto, a Catarina Rombe daqui, a flautista, tem composição. O Timóteo Cuxa, saxofonista, tem composição no projeto. Então, o Nicolau, que também é um pianista daqui, tem uma música gravada. E lá no Brasil nós também temos 4 compositores. Então, a ideia é um disco formado por composições daqui e de lá, e que músicos daqui. O Shene vai gravar em músicas compostas de lá, a gente está gravando nas músicas também do Shene, e com uma orquestra que a gente tem lá que chama Samba Misturado, que está aí, mistura, né? Pois. Valentina Gianni, em um minuto, diga-me, quais são os resultados que vocês esperam com o Crossbeats? Esperamos de levar a cultura, de fazer com que no mundo seja conhecida a cultura da timbila, possa ser um público que normalmente não conhece este instrumento possa de fato se aproximar, possa conhecer, possamos dar ainda mais visibilidade a algo que é patrimônio da nossa humanidade, na realidade. Claro. Então, é um bem para proteger, né? Sim, é um bem, e é um bem de todos nós, não é todos só de temos uma moçambicanos. responsabilidade. Sim, nesse momento, sim, todos. Então, acho que este é o objetivo principal e, claramente, dar oportunidade a todos estes artistas de poder se encontrar, criar, coproduzir, e era um pouco conseguir sonhar, como falaram, muito além das barreiras geográficas, linguísticas, porque temos dificuldades linguísticas nesse projeto, tenho que dizer, temos Itália, italiano, Holanda, inglês Moçambique. e português, não é fácil às vezes, exato. Então, é só isso. Muito obrigado. Obrigada. Dia 6 estaremos juntos, Shane. 2 sessões, 10h30 e 15 horas. Gala Matreco. Vai ser Centro muito Cultural bom. Franco-Moçambicano. Pois. Tudo isto que falamos é sobre Gala Matreco. Estão aí algumas imagens das edições anteriores do Gala Matreco. Querem dizer alguma coisa, palavras finais, Shani? Em poucos segundos, porque vamos fechar com a vossa atuação. Não tenho muita coisa a dizer, só aquelas as minhas palavras mágicas que eu sempre costumo dizer. Tsatsavela tsatsau é vela só para aquilo. É resuma, o Saravá. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.